Olá, graça e paz, bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive nesta terça-feira. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. Eu tenho diariamente estendido a minha destra de amor e convidado você a uma reflexão diária, matinal, e aqueles que ouvem pelas estações de rádio, pelas madrugadas, enfim. Mas o nosso desejo é que este programa seja um resgatador de vidas, seja uma ponte que unirá você à glória de Deus. Para isto, pregamos a palavra verdadeira e genuína da graça de Deus. Só a genuína graça de Deus realmente salva. Então, vamos à segunda parte. A primeira parte preguei ontem, vamos à segunda parte da mensagem. Durante a programação, deixamos o telefone 3017 90 90 e ouça sem resistência, ouça sem constrangimento. O Espírito quer falar ao seu coração. Até já. Ele me dá uma visão forte de quem é Deus e da sua palavra. Este livro me fez viver a verdade. Então, por muitos anos, eu tenho estudado as epístolas de Paulo, absorvendo, sentindo o impacto, absorvendo e assimilando o ideal destas cartas. Então, Efésios é um resumo de boas novas do cristianismo e as suas implicações. Aprender de Efésios nos levará a todos nós a uma adoração a Jesus e a melhorarmos o nosso dia a dia como cristãos, como homens, como cidadãos. Então, um grande pregador, Armitage Robson, ele dizia: Efésios é a coroa dos escritos de Paulo. Samuel Taylor dizia: Efésios é a composição mais divina, é a rainha das epístolas. Então, meus amados, este livro de Efésios é tão importante que eu vou lhe dizer, sem medo de errar, eu devo a ele a minha vida. Porque foi o primeiro livro que Deus me deu a revelação. E foi estudando o livro de Efésios que eu me apaixonei por Jesus. Eu sou um apaixonado por viver o Cristo apaixonadamente. Eu passei a amar a Deus, e eu amava Deus, mas era um amor mas a revelação me deu uma paixão. Você sabe, você percebe, você tem olhos espirituais, você identifica a paixão do seu líder por Jesus. E foi este livro. Esse livro me ensinou tudo de novo a respeito de Deus, a ver Jesus como o centro da vida. Eu fui vivificado. Segundo dia foram 15 horas de êxtase. Terceiro dia, 12 horas. Eu tive uma semana de 17 horas, 12 horas, 15 horas, 18 horas, dedicado até que tudo isso floresceu na minha vida, e as escamas foram arrancadas, e os véus foram tirados, e eu passei a compreender, me tornei uma pessoa madura. Eu vi coisas tão relevantes, eu conheci a essência do cristianismo. Efésios se tornou o compêndio completo da fé cristã para mim. É a rainha das epístolas, é a coroa divina de Paulo. Então, Efésios 1, capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que Paulo faz ao iniciar esta carta é se identificar. Ele mostrou uma identidade. Ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus.
Muito importante você seguir um líder que tem estrutura sólida. Ele não diz: Paulo, tico-tico no fubá. Um dia creio, um dia não creio. Um dia acendo uma vela de 7 dias, outro dia ponho um rosário nas minhas costas. Ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus. Veja em Atos 18, 19, 21. Chegado a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, ele pregava aos judeus. 20. Rogando-lhes que permanecessem ali mais algum tempo, não acedeu. Versículo 21. Mas despedindo-se disse: se Deus quiser eu voltarei para vós outros. E embarcando partiu para Éfeso. Então ele tinha visão do seu chamado. O Espírito falava com ele: Paulo, você é o meu apóstolão, é o meu enviado, vá para Éfeso. Atos 19, 1, ele disse: aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Muito da vida de Paulo foi convergindo para esta igreja. Atos 20, 1 e 31 diz: cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, tendo confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Portanto, vigiai, lembrando-vos por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então ele passou 3 anos em Éfeso, dia e noite. Pregava nas casas, pregava na sinagoga, dia e noite. Há uma estatística que diz que um crente só se torna crente maduro depois de 3 anos sendo ministrada a palavra da graça de Deus na sua vida. Foi o tempo que ele permaneceu em Éfeso. Então Paulo ensinava sistematicamente, publicamente, de casa em casa. Veja Atos 20, 36 a 38, diz: tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve um grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Então você veja, entristecidos especialmente pela palavra que dissera, que não mais viriam o seu rosto, e acompanharam até o navio. Então depois de 3 anos, o vínculo com Paulo era tão grande, que quando ele disse: agora vou seguir viagem, diz que o povo começou a prantear, a chorar, a beijar. Diz: Paulo, você nos fez entender Deus, você tirou as escamas, você tirou os véus, você nos revelou, você nos tornou pessoas apaixonadas por Deus. Exatamente o que aconteceu na minha vida, e espero que esteja acontecendo na vida de todos os senhores e senhoras. Então, na carta aos Efésios, você vai estudar verso por verso, você vai ver como é que Cristo assume uma dimensão cósmica. Não é um Cristo pequenino lá que fica apanhando e sendo insultado. Paulo revela 5 vezes, ele diz: lugares celestiais juntamente com Cristo. Uma dimensão cósmica. Às vezes a pessoa pensa: o Senhor, não sei se Deus quer curar uma dor que eu tenho aqui, nevrósica, neste dente aqui. Deus não vai querer curar, Deus não me ama. Amado, Paulo mostra um Deus cósmico. Ele disse: vocês estão assentados em lugares celestiais juntamente com Cristo. Paulo fala de potestades, de poderes, de principados. Paulo fala da doutrina da predestinação, da eleição, de um relacionamento familiar. Esta carta é riquíssima. Fala do poder do Espírito Santo, fala da morte, da ressurreição. Paulo, o apóstolo de Cristo por vontade de Deus. Então, ele tinha uma identidade. Paulo era um escolhido, chamado e enviado a ensinar com autoridade. Ele disse: Paulo, apóstolo por vontade de Deus. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: não há nomeação apostólica por escrutínio. É um chamado, é um dom, não é um escrutínio. Vamos eleger aqui o nosso próximo apóstolo. Não existe isso aqui na Bíblia. Ele disse: eu sou um apóstolo de Cristo. Ele tinha esse vibe.
Porque a maioria dos cristãos não sabe qual é o seu chamado. A maioria dos líderes, pregadores, não tem ideia de que isto é uma determinação soberana de Deus. Você vê igrejas com votação. Quem é que vota a favor? Quem é que vota contra? Quem é derrotado dentro da igreja? Quem é vencedor? Porque não sabem, não tem esta dimensão cósmica da carta de Paulo aos Efésios, que chega à igreja Cristo vive. Então ele diz: Paulo, eu sou um apóstolo, tenho identidade. Você deve dizer: eu sou um cristão, eu sou um salvo, eu fui em amor predestinado, meu nome está no livro da vida. Paulo conheceu a sua identidade e ele se apresentou à igreja dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo. E ele diz uma coisa interessante aos santos que vivem em Éfeso e fiéis: olha, bispo, o senhor tem razão quando o senhor me escreve assim, não dá para desassociar fidelidade e santidade de um crente com Cristo. Não dá para dizer. Eu não posso ser um crente e tenho um pouco de santidade, mas não sou muito fiel. Pastor, olha, eu não sou muito fiel. Não dá para desassociar. O crente tem que ser fiel e santo. Não, pastor, eu de vez em quando vou à igreja dar uma volta aí. Eu gosto muito do irmão. Então eu venho aqui, dou uma volta. Amado, não, santidade e fidelidade não podem ser desconectadas. E me parece a mim que isto aqui é chave para a vida espiritual. Esta semana, ou nestas duas últimas semanas, nós tivemos um evento aqui no Rio que atraiu milhares e milhares de pessoas, entre eles muitos crentes. Muitos crentes que não tiveram medo de bala perdida, de assalto, de roubo, de não sei o que, de morte, não tiveram medo de bolufas. Estavam lá, tem que fazer quadradinho, tem que fazer, e eles estavam todos lá fazendo quadradinho, de 8, de 4, de 3, de 2, de 1, 2, estavam lá no meio, e hoje estão com a maior carraspana, e à tarde vão às igrejas dizendo: Senhor, meu Deus. Mas ontem estavam de 4, de 3, de 2, de 1, espera aí. O crente tem que ser santo. Ele disse aos santos que vivem em Éfeso, e eu permitiria, Espírito, que eu diga à igreja, aos santos que vivem no Rio de Janeiro, no Brasil e nos países que nós alcançamos. Diz: o santo, ele é o quê? Fiel. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa: santo não é uma elite. Santo é todo o povo de Deus. Somos santos porque fomos separados pelo próprio Deus. Sabe como é que ele disse em Gálatas 6,16? Todos quantos andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus que andamos segundo a régua e a regra de Deus, o cânon de Deus. Somos nação santa. 1 de Pedro 2,9: vós porém sois, não sereis, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Qual é a nossa função? Proclamar virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, santo, diga isso: eu sou santo, Deus me separou. E ele disse aos santos fiéis. Quem é o fiel? É o fidedigno. Seja no meio da tempestade, do vento, da chuva, sou fiel. Me atacam, sou fiel. Dizem que dizem, sou fiel. O mundo não acredita, eu acredito, sou fiel. Aos santos fiéis. Fiel é aquele que tem o que? Fé, que é da família da fé. Gálatas 6,10 explicou isso. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem, mas principalmente os da família da fé. O fiel pertence. Nós pertencemos à família da fé. Então eu vou lhe dizer alguma coisa. Olha agora para o seu apóstolo novamente. É muito difícil para mim imaginar um crente que não seja fiel.
Se não é fiel, não é crente. I'm so sorry, I'm telling you the truth. Eu estou lhe falando a verdade. Eu não posso imaginar um crente que não seja fiel. Fidedigno. Digno de confiança. Fiéis em Cristo. Fiéis em Cristo. Eu não consigo imaginar um indivíduo assim. Eu sou um crente, mas olha, apóstolo, eu não sou fiel. Eu não consigo ser dizimista. Eu não consigo amar ninguém. Olha aquela irmãzinha, eu não consigo perdoá-la. Eu até faço o seguinte, eu fico escondida num canto só para não cruzar com aquela irmãzinha. Amado, ouça, o crente é santo e é fiel. Senão não é crente. Por isso é que Paulo disse: Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade do Senhor, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, aos santos e fiéis de Éfeso. Você imagina uma pessoa dizer que é salvo e não ser fiel? Pastor, eu estou aqui na igreja, mas de vez em quando eu dou um saltinho. Tem uma irmã ali embaixo. Ela é meia profetisa, meia adivinha, meia evangélica. Ela diz Pai do Senhor, mas também mete-lhe uma reza que faz. Apóstolo, de vez em quando eu vou lá. Eu lhe confesso, de vez em quando eu vou lá. Vai, que você vai se meter em sarilhos. Amado, quem é crente é fiel. É santo. Paulo disse isso em 1 Coríntios 1, 13, ele disse: Paulo, chamado pela vontade de Deus, está vendo? Ele não houve um escrutínio entre os apóstolos velhos lá de Jerusalém. Vamos lá definir, quem é a favor de consagrarmos este homem aqui, Paulo? Você, 1, 2, 3, 4, 5 votos a favor, 1, 2, 3 contra, ganhou! Paulo, você é apóstolo. Ele disse: não, eu fui chamado por Deus para ser um apóstolon, um enviado a proclamar. Eu sou um apóstolo de Jesus. E ele disse, e o irmão Sóstenes, versículo 2, a igreja de Deus, agora ele escreve a Corinto, a igreja de Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. Ou seja, há uma santidade que eu não posso fazer, tem que ser o Espírito a fazer em mim. Depois diz, você tem um chamado para ser santo nas tuas atitudes, na tua palavra, no teu comprometimento, no teu perdão. Eu não vou hoje à ceia porque eu estou em pecado. É uma situação difícil. Estás a ver? Diz que é santo, aos santos, aos santificados. Quer dizer, quando o Espírito Santo veio, selou, batizou, eu ganhei a dimensão do santo para a salvação, que eu não poderia fabricá-la, teve que ser Deus. E depois ele diz, mas você tem um chamado para ser santo. Como é que você trata o seu marido? Como é que você trata a sua esposa? Os seus filhos? Os seus funcionários? Sim, mas eu não tenho forças para perdoar aquele irmão. Não tens o quê? Você quer viver o resto da vida amarrado, sem sair da mesma situação, sem ver Deus agir? Então, aos santificados, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar, inclui o que? Rio de Janeiro, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo diz, os santificados foram santificados por Deus e têm um chamado a ser santo. Na nossa conduta, no nosso falar, nossos comprometimentos. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, eu moro na mesma casa, tenho a mesma família, o mesmo telefone, nunca fugi daqui, nunca. Olha que turma atira firme em cima de mim, você sabe. A internet é cheia de guerra contra mim.
Nego publica cada coisa. Se eu fosse 1/1000, eu seria um monstro. Você nunca me viu atirar a toalha no canto do ringue acuado. Já levei 2 socos no fígado. Treinador, coach, pede, tira a toalha. Você nunca me viu atirar a toalha. Aquele que vive em mim é maior do que aquele que está neste mundo. Quem vive em você é maior do que aquele que está neste mundo. Então, estar em Cristo é a união vital da pessoa com Jesus. Nós somos os ramos da videira. 1 Coríntios 3,17 diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus sois vós, é sagrado. Nós somos santuário de Deus, sagrado. Nosso corpo é sagrado. João 15,5 disse: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, se dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Não adianta ir por Rock in Rio. É santo, é fiel. Colossenses 1,18 diz: ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito de todos os mortos, para quem todas as coisas ter a primazia. Ele é o Senhor. Quando eu aprendi isso, eu me apaixonei por Deus. Ele é o Senhor, ele é o cabeça. Então, ser cristão é estar em Cristo, estar unidos. Gálatas 2,20 diz: não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então, aos santos que vivem em Éfeso. Éfeso era a capital da província romana da Ásia, era um porto comercial, era a sede do culto à deusa Diana, Ártemis. E Paulo vai lá, no meio do culto à deusa Diana, de Ártemis. Diz em 19 de Atos 23 e 28, ele diz: por esse tempo houve um grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros da mesma profissão, disseram: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, vender ídolos. Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo, que tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses que são feitos pelas mãos humanas. Não somente há o perigo da nossa profissão cair em descrédito, como também do próprio templo da grande deusa Diana ser estimada em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que em toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Versículo 34. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos de uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é Diana. Então, amado, Paulo tinha um chamado. Estamos terminando o programa nesta terça-feira. Se você me ouve na Bandeirantes, lembrando que agora às 10 horas da manhã temos escola bíblica com o Bispo Daniel, e estamos também nos preparando para quarta-feira, a grande noite apostólica e profética, com o apóstolo Miguel Ângelo. Deixo o meu telefone 30 17 90 90, lembrando que a Catedral Cristo Vive está situada na Rua Maricá, 320, Campinho, zona oeste do Rio de Janeiro, próximo do BRT da Pinto Teles e da 28DP. É aqui que os seus sonhos se realizarão. Se você tem sede de Deus, se você tem um desejo profundo de viver a verdade libertadora, a genuína graça, você encontrou o caminho. É aqui, somente aqui na Igreja Evangélica Cristo Vive. Há uma revelação, há um pacto de melhores e superiores promessas que farão da sua vida a vida de um vencedor. Amanhã eu volto. Meu nome é Apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, o povo da Igreja Cristo Vive, que ama a salvação de vidas, que crê na grande comissão. Todos unidos dizemos: graça e paz, um dia maravilhoso e vitorioso. Não temas, Deus está no controle.